Será com mobilizações, resistência e protestos que o governador Eduardo Leite acompanhará a tramitação deste pacote de medidas que prevê alterações no plano de cargos e salários dos funcionários públicos estaduais. Um dos exemplos de mobilização já deflagrada, tão logo o governador efetivou o protocolo do pacote de medidas na Assembleia Legislativa, é a Polícia Civil. Aqui em Cachoeira do Sul já existe uma orientação a respeito de uma operação padrão. Os policiais civis só estão atendendo flagrantes relacionados a crimes de maior potencial ofensivo. Da mesma forma, se organiza o Magistério Estadual, que em Cachoeira do Sul mobilizou professores e funcionários de 8 escolas. E estas devem paralisar totalmente suas atividades ao longo do dia de hoje, quando ocorre uma plenária convocada pelo sindicato da categoria em Porto Alegre. De acordo com o diretor do 4º núcleo do CEPER Sindicato aqui de Cachoeira do Sul, Jusemar da Costa, não haverá aulas nas escolas Davi Barcelos, Antônio Vicente da Fontoura, João Neves, Angelina Salzano Vieira da Cunha, Rio Jacuí, Borges de Medeiros, Marieta Ribeiro de Almeida e Diva Costa Faquim, já que os professores aderiram ao chamado do sindicato e participam do ato público em Porto Alegre, reunindo mais de 100 servidores que se deslocam de Cachoeira do Sul para a capital. Jusemar destacou ainda que na Assembleia já será votado o indicativo de greve, que, se aprovado, paralisa as atividades a partir de segunda-feira. Notícia publicada no site do CEPERS dá conta de que mais de 60 câmaras de vereadores do Estado aprovaram moções de repúdio aos projetos de Eduardo Leite, fortalecendo o movimento do magistério, inclusive a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Já na tarde de ontem, o CEPERS estava em vigília em frente ao Palácio Piratini, tentando provocar reações aos deputados que participaram do café da manhã com o governador. Para o governo, o dia de ontem foi marcado por articulações de defesa do pacote de medidas entre os deputados. Após a explanação no café da manhã, o governador Eduardo Leite concedeu uma entrevista coletiva onde detalhou e defendeu o pacote. O formato final dos projetos que estamos encaminhando à Assembleia Legislativa. É importante dizer, toda essa trajetória começou com a apresentação aos deputados de anteprojetos, aos sindicatos, abrimos a oportunidade para que os sindicatos se manifestassem, ouvimos, recebemos sugestões, analisamos pontos específicos e, portanto, algumas alterações, ajustes foram sendo promovidos. O Estado do Rio Grande do Sul vive uma crise há décadas. Há décadas ele gasta mais do que arrecada e sempre utilizou de soluções extraordinárias para sustentar os seus gastos maiores que as suas receitas. Emitiu títulos da dívida num passado mais distante, com recursos de vendas de empresas, se financiou, saques ao Caixa Único, saques aos depósitos judiciais e, além disso tudo, precarizando investimentos e serviços. O Estado deixou de investir nas estradas, nas escolas, em serviços e, com isso, comprometeu a qualidade da prestação de serviço, a qualidade da vida da população. Então, quem paga o preço é todo o povo gaúcho, incluídos aí os servidores públicos, que são, antes de servidores, cidadãos que pagam com o atraso do seu salário esta conta e que pagam como cidadãos também os altos impostos que o Estado precisa cobrar para minimamente conseguir pagar a conta no final do mês. A proposta de medidas tem como foco primordial a economia. Ele é dividido da seguinte forma: uma proposta de emenda à Constituição que trata da retirada de vantagens temporais e do fim do efeito cascata nas remunerações, entre outros pontos. Aqui se incluem os triênios, quinquênios e a incorporação das funções gratificadas aos salários. 6 projetos de lei complementar, que envolvem alterações na previdência dos civis e militares, nas regras funcionais da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Superintendência de Serviços Penitenciários e do Instituto Geral de Perícias, além de reformulações no Estatuto dos Servidores Civis. E ainda um projeto de lei revisando o plano de carreira do magistério, datado de 1974 e que nunca sofreu qualquer alteração, graças aos movimentos de resistência da categoria, uma das maiores dentro do quadro de servidores estaduais. Estamos encaminhando hoje os projetos e só pudemos encaminhar hoje porque ontem aconteceu a promulgação
da Emenda Constitucional 103, que entendíamos um pré-requisito essencial, porque senão a nossa proposta poderia ser atacada como, no momento da propositura, inconstitucional. Então, aguardamos, para que não houvesse este enfrentamento, a promulgação da Emenda Constitucional 103, e só agora é que o governo, então, tem a possibilidade legal de encaminhamento. E encaminhando hoje, como estamos fazendo, temos a expectativa de que seja votado dentro deste ano, porque encaminharemos em regime de urgência, né, ao Legislativo, e o regime de urgência dá 30 dias aí para a votação no Legislativo. E entendemos que o encaminhamento em regime de urgência se dá com absoluta legitimidade, porque antecedeu a este envio todo um processo de diálogo, de transparência, de abertura pública, de forma didática, clara, objetiva, sobre cada um dos pontos. Conversamos exaustivamente com os sindicatos. Eu, pessoalmente, estive com cada grupo de sindicalistas aqui no estado do Rio Grande do Sul, em quase uma dezena de reuniões. Fizemos uma mesa de diálogo depois com a Casa Civil, a Fazenda, o Planejamento, para ouvir as demandas, construir possíveis soluções, muitas delas incorporadas aqui ao nosso projeto, e portanto, entendemos que isso dá toda a condição de que se cumpra o regime de urgência e, portanto, possa ser votado até o final do ano legislativo de 2019.